27. Atos, capítulo 27, versículo 27. As crianças receberam, a maioria delas, um desenho aí para pintar, do naufrágio, que conta um pouco da chegada deles na ilha de Malta, mas o navio afundado. Então, e os maiores têm um papelzinho, se quiserem anotar, os que já sabem ler, anotar algumas coisas importantes que o pastor vai falar, para que vocês fixem, Não fiquem apenas olhando, mas vocês anotem as coisas que o pastor está falando para depois conferirem na palavra de Deus se nós estamos falando corretamente, se estamos... Então, é uma maneira didática para que os pequenos aí possam firmar cada vez mais na palavra do Senhor. Vamos à leitura da palavra de Deus. O naufrágio. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa do navio 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme e lançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde as duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar, os primeiros a lançar ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Oremos. Senhor, Tua palavra foi lida, que Teu Santo Espírito, Pai, atue em nós, ó Deus, para que ela seja aplicada, manifestada, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós estamos diante de um texto e parece que para algumas pessoas a vida é uma crise atrás da outra. E para a maioria das pessoas, de vez em quando enfrentamos uma crise verdadeira. Um relatório médico, que nós recebemos, que nós não estávamos esperando, um membro da família ou nosso, uma crise financeira que nós não sabemos como lidar com ela, uma mudança inesperada num relacionamento que força a gente a mudar todos os nossos planos futuros, um acidente, uma prisão dentro da família, uma doença, requer o quê? Uma mudança repentina de prioridades.
Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos diante de uma crise. E uma crise aqui no texto, a crise faz com que a gente tenha que tomar soluções, tenha que tomar medidas imediatas diante de uma crise. E a crise ela vai ocorrer na vida nossa, nas nossas vidas. A crise vai ocorrer. Esse tipo de acontecimento é uma crise. E essa noite eu vou falar sobre como nós podemos sobreviver à crise, como que nós podemos ter uma mente fria no meio do caos, no meio da crise. E em Atos 27, o apóstolo Paulo e seus companheiros estão onde? Estão a bordo do navio, vivendo essa crise. Paulo, Lucas e Aristarco estão nesse navio, nós já vimos isso. E outras 273 pessoas estavam aqui no navio que foi pego por uma tempestade como um furacão. E as pessoas que estavam no navio, elas estavam como? Elas haviam sido jogadas por 2 semanas na tempestade. Imagina um navio numa tempestade, jogando esse navio para lá e para cá. E colocaram eles próximo à ilha de Malta. A história é bem simples. Depois de 2 semanas no mar, a tripulação do navio sentiu que estava se aproximando da terra, e aí provavelmente eles podiam ouvir o barulho das águas nas rochas, próximo da terra, e eles não viam nada, porque era meia-noite. Então, o que eles verificaram? O texto fala um prumo, quem já viu um pedreiro trabalhar sabe que é um prumo, um peso com uma corda que desce. Eles jogaram um prumo, a hora que o prumo chegou no fundo do mar, eles mediram. Primeira vez que eles jogaram um prumo, a medição foi 40 metros. A segunda vez que eles jogaram um prumo, 30 metros. Já transformando o nosso texto aí, para as medidas conhecidas. E aí, o que você percebe? Que nós estamos chegando próximo da terra, do mar. Então, a terra estava definitivamente se aproximando. Eles não tinham ideia, Por quê? Se eles poderiam sobreviver ou não, se eles iam se chocar com rochas, como seria? Eles queriam se aproximar da terra até que fosse dia, eles não queriam chegar. Então, eles estavam esperando que o dia chegasse, orando. Então, eles colocaram 4 âncoras para segurar o navio onde eles estavam, Todas na popa do navio, na parte traseira, Sua esperança era manter a proa do navio em frente à terra até que eles pudessem ver o suficiente para seguirem com o navio para a costa. E há vários princípios práticos que nós podemos aprender desse simples texto, mas riquíssimo, que nós podemos tirar lições para nossas vidas, A primeira lição que nós podemos tirar é que diante de uma crise, o caráter de uma pessoa, ele é revelado. Diante de uma crise, o caráter de uma pessoa, ele é revelado. Essa história de aventura em alto mar revela o verdadeiro caráter da tripulação daquele navio. Por quê? No meio da noite, o que eles tentaram fazer, a tripulação? Abaixar os botes para fugir. E aí, para chegar na encosta, eles sabiam que não tinham botes salva-vidas suficientes para todos. Mas eles decidiram salvar-se. Paulo, Lucas viram aquilo. E o que eles fizeram? Eles poderiam ter chegado nessa tripulação e falar, a gente não pode ir com vocês? Será que não tem uma vaguinha para nós? Talvez muitos de nós faríamos isso. Não tem uma vaguinha aí para a gente nesse bote? Mas não foi isso que eles fizeram. Eles fizeram o que? Eles declararam que todos a bordo devem enfrentar a crise juntos. Ou nenhum deles sobreviveria. Isso é, eles não deram uma despertinho. Por quê? Porque não é cristão fazer isso. Não é ético a gente agir dessa maneira. Querer levar vantagem, enquanto todos os outros estão definhando. Então, eles não fizeram isso, Mas os marinheiros, Paulo olhou além de si mesmo. Muitas vezes nós, por sermos egoístas, olhamos só para o nosso umbigo. Olhamos só para nós e esquecemos dos outros. Paulo olhou além de si. Os marinheiros viram apenas as suas próprias necessidades. Os tempos de crise são assim. Eles chegam e eles revelam se somos honestos ou apenas aqueles que mudam a verdade para nos adequarmos. Se somos compassivos
ou indiferente, se somos um verdadeiro amigo ou um amigo de tempo bom, se somos comprometidos ou não, se temos fé verdadeiramente ou se apenas professamos ter fé. Então, a primeira lição é que durante uma crise, a crise revela o caráter da pessoa. A segunda lição que nós podemos tirar desse texto é que na crise nós devemos confiar mais em Deus do que em nós mesmos. Essa é a segunda lição e uma lição muito importante para nós. Porque a crise, ela vai chegar, gente. Pode ser que você não viva uma vida intensa de crise, mas uma hora ou outra a crise vai chegar. Os marinheiros do navio entraram em pânico. Eles deveriam saber que os passageiros nunca poderiam chegar à costa se abandonassem o navio. Felizmente, Paulo viu aquilo, né, que eles estavam fazendo, falou ao centurião, né, para detê-los. E aí eles cortaram a corda dos botes, para evitar que eles escapassem. E infelizmente, cortando a corda, eles também tiraram a possibilidade daqueles que não sabiam nadar utilizarem o bote na necessidade. Pela manhã, então, o dia raiou e eles cortaram aqui a corda das âncoras para que todas fossem liberadas ao mesmo tempo e o barco não fosse virado. Eles dirigiram o navio, né, de frente para a costa e fugiram. O navio ficou pendurado num bunker de areia, ficou enroscado. A parte de frente ficou boa à proa, mas a popa do navio ela foi sendo arrebentada pelo mar, pela violência do mar. E o navio foi sendo destroçado, foi sendo destruído. E mais uma vez os soldados entraram em pânico. E aí o que eles queriam? O que eles pediram? Pediram para que matassem os prisioneiros, para que eles não fugissem. E aí o centurião mais uma vez interviu e falou assim, para salvar a vida de Paulo, ele não deixou que matassem os prisioneiros. Porque se o prisioneiro foge, quem perde a vida é o próprio soldado. Então decidiram, né? Mas o centurião impediu o plano deles. Os soldados e os marinheiros deviam o quê? Ter confiado no Senhor, ter confiado na palavra do apóstolo Paulo, quando ele disse que nenhum morreria. Mas como nós sabemos por experiência própria, e isso é fato, é mais fácil falar do que fazer, né? Quando a crise chega, quando a dificuldade bate à nossa porta, nossa tendência natural é confiar em nós mesmos. O que nós fazemos? Nós mostramos isso de duas maneiras. Nós tentamos impulsivamente consertar as coisas. Nós tentamos arrumar aquilo que está de errado. A gente, não, eu vou acertar isso daí. Não, estamos numa crise financeira, não, eu vou dar um jeito. Eu vou arrumar. E aí vai se endividando, vai fazendo uma bolha de dívida que não tem fim. Ou então faz algo impensado. Impulsivamente nós vamos tomando decisões sem considerar a Deus. Muitas vezes nós só vamos buscar a Deus depois de ter quebrado a cara. Depois. Somos como aqueles marinheiros e soldados, muitas vezes agimos sem pensar. Nós atacamos os outros com violência, abandonamos nosso emprego, fazemos compras desnecessárias. Nós abandonamos um relacionamento, buscamos o socorro em substâncias ou em coisas, porque pessoas se refugiam muitas vezes, por causa de problemas, vão buscar na bebida, na droga, no vícios, seja do jogo, da pornografia, de qualquer outras coisas, buscam em outras coisas refúgio que não é Deus, e a palavra de Deus nos diz o quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É Ele que nós devemos buscar na hora da tribulação, na hora da crise. Não substâncias, não coisas viciantes, não aquilo que vai denegrir a nossa vida, a nossa família e muitas vezes destruir e piorar a situação que nós estamos. Dizemos que vamos lamentar. Dizemos coisas para as pessoas que nós vamos lamentar pelo resto das nossas vidas. Por quê? Porque a língua fere, a língua machuca mais do que uma pancada física. E muitas vezes nós proferimos palavras e elas machucam. É um marido para uma mulher, fala palavras que vai ficar marcadas para o resto da vida. É um pai para um filho para um pai, ou vice-versa. Uma filha. Nós devemos buscar a Deus diante da crise.
Em cada caso, estamos agindo impulsivamente, tentando nos sentir melhor, porque aquilo vai trazer um alívio imediato. Quase sempre isso piora a situação. Nós sabemos o que Deus disse, mas também sabemos como nós nos sentimos. Geralmente, damos mais credibilidade ao nosso sentimento do que nas promessas de Deus. Deus disse: eis que estarei convosco todos os dias da nossa vida. Até quando? Até a consumação do século, até a consumação de todas as coisas. Nada refoge, nada foge ao controle de Deus, gente, nada. Nós vimos aí, estamos, creio que, terminando essa pandemia. Mas ainda há muita especulação, há muito medo por trás, e pessoas que sofreram um trauma talvez pela primeira vez, pessoas perderam entes queridos. E isso traumatiza, isso demora a ser curado. Mas Deus não perdeu o controle. Teve gente que passou 13 dias entubados, 10 dias entubados. Teve gente que passou dias entubados, sofreu um infarto. Está vivo, está forte. Teve gente com saúde, com vigor, que não aguentou, faleceu. Nós não temos explicação para tudo isso. Mas nós temos uma explicação, que Deus não nos abandonaria, não nos deixaria. E nós temos uma esperança que diante da morte não acaba as coisas. Uma esperança que Cristo nos dá. Ele venceu a morte, nós celebramos a Páscoa. Celebramos a Páscoa todo domingo, a ressurreição do nosso Senhor, do nosso Salvador. É isso que nós celebramos a cada domingo. Que Cristo venceu a morte e aí nós temos esperança de um dia encontrarmos aqueles queridos que já se foram. Nossos sentimentos não são confiáveis, irmãos. Podemos achar que Deus está bravo conosco, e quando pensamos assim, precisamos lembrar que mesmo quando nós sentimos assim, isso não é verdade. Pensar que nós perdemos o controle, podemos achar que não é possível restaurar um relacionamento, um casamento, uma família. A gente pode pensar isso, mas não é verdade. Na verdade, nós nem sabemos como será a restauração, nós não podemos confiar no nosso sentimento. No momento da crise, ficamos abalados e nós vemos as coisas de maneira distorcida. Nós não temos clareza naquilo que nós estamos vendo. Suicídio, né? Suicídio é uma das causas que a maioria daqueles que deixam uma carta e cometem suicídio, elas acham que estão dando uma solução para um problema. Elas acham que elas estão pondo fim num problema. E elas acham que estão consertando as coisas. Ela acredita, nos seus sentimentos, que as coisas não têm mais esperança para a vida, para nada. Elas perdem perspectiva de tudo. E a partir desse sentimento, elas tomam medidas impulsivas. Por quê? Porque elas pensam, e o seu pensamento naquele momento está confuso por causa da enfermidade, que vai resolver o problema. Eu não vou mais trazer problema para os meus familiares. Quando ele vai aumentar o problema, vai trazer tristeza, vai trazer rancor, vai trazer remorso, vai trazer preocupação. Porque ela está precisando de ajuda. E a gente muitas vezes tem o orgulho de não pedir ajuda para as pessoas. Em vez de pensar impulsivamente ou confiar nos nossos sentimentos, precisamos o quê? Lembrar de 3 verdades sobre Deus. A primeira delas: Deus, Ele entende as nossas circunstâncias, meus irmãos. Nós não estamos abandonados. Ele entende a profundidade da nossa dor, do nosso sofrimento. Medo, da nossa perda. Ele entende mesmo quando ninguém mais parece entender. Pode ser que ninguém na nossa casa, na nossa família está entendendo. Deus entende. Segundo, Deus está ciente de todas as contingências da nossa situação. Ele sabe todas as coisas que podem acontecer. Ele sabe o lado positivo e o lado negativo. Ele sabe das coisas ruins que podem acontecer, as coisas boas que podem acontecer. Deus não só sabe das coisas, Ele está no controle das coisas. Por isso que nós devemos confiar nele. Terceiro, Deus sabe a conclusão final de cada situação. A perspectiva de Deus é como estar sobrevoando um avião e vendo todo o cenário, e nós, enquanto nós estamos num rio, numa canoa, e a perspectiva que nós temos é da próxima árvore à nossa frente.
Nós não sabemos se o rio vai fazer uma curva para a direita ou para a esquerda. A nossa perspectiva ela é limitada. A de Deus não. A de Deus é uma perspectiva soberana, superior. E aí ele sabe o contorno do rio, aonde o rio vai terminar, onde o rio começa. Ele tem o controle, ele tem a visão superior. A nossa visão ela é limitada. A de Deus não é. Às vezes as coisas que nós consideramos mais trágicas e piores nas nossas vidas acabam sendo o quê? Pontos positivos usados por Deus para nos resgatar, nos restaurar. Há também muitas coisas ruins, irmãos, que acontecem na vida. Muitas dessas coisas nós nunca vamos entender, como eu falei agora há pouco. Nós nunca vamos entender desse lado aqui, do céu. Não temos explicação para todas elas. E nesses tempos nós devemos o quê? Manter a nossa cabeça, a nossa mente no caráter do nosso Deus. No caráter do nosso Deus. As pessoas precisam ser lembradas de que as coisas não estão fora do controle. Eu não devo entrar em pânico porque ele está em pânico. Em tempos de crise, muitas vezes eu posso o quê? Ouvir um Deus gracioso, manter, o Deus todo-poderoso, gracioso. Quando não podemos ver claramente, nós devemos confiar naquele que vê claramente. Eu devo confiar nele. E mais uma lição, diante da crise, nós devemos o quê? Fazer calmamente o que precisa ser feito. Nós podemos imaginar várias situações. Imaginando um desastre aéreo, o piloto ele vai tentar a melhor maneira de pousar o avião no melhor lugar. Um pneu estourando em alta velocidade, você vai ter que tomar uma atitude com muita frieza para tentar salvar a vida daqueles que estão no carro com você. Nós precisamos ter a cabeça fria nos momentos de crise. E muitas vezes nós não temos essa cabeça fria. Por quê? Porque nós estamos vendo de maneira distorcida as coisas e não enxergamos. E aí é necessário muitas vezes pedir ajuda. Pedir ajuda. Como pastor, eu sei que uma das melhores coisas que eu posso fazer diante de uma crise, de uma situação contrária, é ficar calmo. Ficar calmo. As pessoas em crises precisam ser lembradas de que as coisas não estão fora de controle. Se você ficar em pânico, eu não posso ficar em pânico porque você está em pânico. Eu vou ter que ser aquele que vai tentar te acalmar para tentar achar a melhor solução para o problema que você tem. Eu não posso assumir aquele problema. Eu tenho que ter frieza. Frieza eu digo calma. Raciocinar logicamente. Ver as possibilidades de um problema para a solução. Ver o que a pessoa no meio da crise não pode ver nem ouvir, porque ela está passando por uma crise. Pode parecer estranho, né? A gente viu o apóstolo Paulo ali, e o apóstolo Paulo ele exortou aqueles todos que estavam no navio, 275, né, sem contar ele, a fazer o quê? Alimentem-se, comam alguma coisa. Parece estranho, né? Por que o apóstolo Paulo vai mandar pedir para que as pessoas se alimentem? O navio está lá se jogando para lá e para cá, e como é que nós vamos se alimentar? O que nós vamos fazer? Paulo falou, vocês precisam se alimentar, vocês precisam comer. Provavelmente eles não comiam há muitos dias. Por quê? Navio jogando para lá e para cá, balançando. Outra coisa que podia estar acontecendo, dificuldade de preparar uma refeição, um enjoo do próprio navio, mas eles precisavam comer, porque se eles não comessem, eles podiam não sobreviver. O nado que eles teriam que fazer até a praia, até a encosta, eles precisavam. Então, eles estavam preocupados com o perigo, tudo combinando, impediam eles de comer. Então, e aqui o apóstolo Paulo, com muita sobriedade, vai lá e exorta eles, comam alguma coisa. Não confundam aqui o partir do pão aqui como uma celebração da Santa Ceia, não. Era uma refeição comum que eles estavam fazendo. Paulo não celebraria a Santa Ceia com pessoas
descrentes, pessoas que não criam no seu Deus. É uma refeição simples. Paulo sabia que aquelas pessoas precisavam de energia para o que estava por vir. Então o que era? Paulo era a voz da razão no meio do caos. Paulo estava raciocinando no meio de uma crise. Parece algo simples, mas nos lembram de um princípio. Na crise nós devemos confiar em Deus e fazer o que precisa ser feito. Deus não fará por nós a parte humana. Então eu não sei, talvez a crise que você está passando, mas Deus não vai fazer a nossa parte. Então nós precisamos confiar nas promessas de Deus e agir. E agir. Isso é, se você está sentindo mal fisicamente, o que você deve fazer? Vou orar para Deus para curar minha perna? Não. Você ora para Deus, mas procure um médico. Tá? Você deve procurar um médico. Se você ou um membro da sua família for preso ou acusado de alguma coisa, você deve o quê? Orar para que Deus livre da falsa acusação, mas também contratar um bom advogado, para que ele haja em teu favor, que ele intermedie. Você não deve apenas confiar em Deus, você deve agir. Você deve procurar esse advogado. Em tempos de crise, nós devemos fazer a nossa parte. Tentar manter nossa força. Se eu sei que eu vou viajar no dia seguinte, eu preciso dormir para poder dirigir. Se eu estou precisando, passando por uma crise, ligue para a sua família, para os seus amigos. Reúna um grupo de amigos, um grupo de apoio para te ajudar, dependendo do que você está passando. É necessário. Peça oração também. Não tenha vergonha de pedir oração, meus irmãos. Peça ajuda. Se você está passando por pecados que você tem vergonha de confessar, confesse para a tua esposa, confesse para o teu pai, para a tua mãe, para o teu marido. Confesse e deixe os pecados. Peça ajuda para eles, para a pessoa mais próxima. A pessoa mais próxima, ela quer o nosso bem. Reúna, se você está passando por um processo, alguma coisa que você tem que fazer, reúna os documentos necessários para que isso ande. Entre em contato com o seu corretor, com o seu advogado, com aquela pessoa que vai lidar com aquela situação. Às vezes a maior ajuda que nós podemos dar para as pessoas, ajuda em um momento de crise, é o que? Ajudá-los com tarefas normais da vida. Isso é, levar uma refeição, assim como algumas mulheres da nossa igreja, algumas famílias têm feito para quem tem um recém-nascido na sua casa, né? As mães receberam, algumas mães aqui nessa pandemia receberam a comida, para que elas não se preocupassem com a comida naquele tempo. Isso é bênção, meus irmãos. Nós estamos abençoando a vida de alguém, ajudando no momento de crise, sim. Filho é uma crise? Não, mas o momento pós-parto é sim, é difícil. Ainda mais no primeiro filho, que a mãe não sabe nada, o pai não sabe nada. Nós podemos ajudar a limpar uma casa, telefonar para alguém, ficar com as crianças pequenas para que os pais possam resolver um problema. Paulo era calmo, Paulo era prático. Nós deveríamos ser assim também. E finalizando, a história ela termina com um naufrágio real. O navio, de fato, ele se espedaçou. E quando o navio se partiu nas ondas, aqueles que estavam a bordo saltaram para a água, aqueles que podiam nadar, nadaram para a costa, aqueles que não podiam se agarraram em tábuas ou em destroços do navio. E o texto diz que todas as 276 pessoas foram salvas, chegaram em segurança na terra. Nenhuma pessoa se perdeu. Deus cumpriu a promessa que havia feito para Paulo. Deus cumpriu a sua promessa, mesmo que as chances fossem contra aquilo acontecer. Deus foi fiel nas suas promessas e Deus continua sendo fiel. Deus prometeu que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter uma vida eterna. É uma promessa que nós nunca podemos esquecer de Deus. Todo aquele que nele crê não vai perecer, vai ter a vida eterna. Há muitas coisas trágicas que podem acontecer na nossa vida. Muitas dessas coisas vão criar crises na nossa vida.
crise entre o marido e a mulher, entre os filhos e pais. Algumas dessas vão deixar cicatrizes duradouras. E como Deus foi fiel com aqueles que viajaram, com Paulo, Ele vai ser fiel conosco. E quando você se encontrar em uma crise, eu vou fazer uma lista aqui de algumas coisas que você deve fazer. Primeira delas, não se desesperar. Respire fundo. Respire e tire um momento para você refletir e analisar o todo daquela situação. Ouça o que os outros estão dizendo. Isso é, os outros pode ser o médico, o policial, o seu advogado, seu filho, seu chefe, seu conselheiro, seu pastor, sua esposa. Ouça pessoas que estão fora do contexto da crise. Trabalhe duro para ouvir o que está sendo dito e reagir ao que está sendo dito. Obtenha informações o que precisas. Não tire conclusões precipitadas. Ore. Peça a Deus para dar-lhe sabedoria no meio de uma escuridão. Sabedoria e luz no meio da escuridão. Faça as coisas que precisam ser feitas. Peça alguém para ajudá-lo a criar uma lista de prioridades. Urgente, importante, menos importante, não tão necessário. Peça ajuda. E depois que você criar a lista, tente cumprir aquela lista, tente fazer aquela lista, tente preenchê-la. Comece a fazer aquela lista. Obtenha força através de um amigo. Peça ajuda. Os amigos são para isso, para nos ajudar também. Amigo é aquele que está com você quando está tudo bem e quando está tudo ruim. Amigo, ele não vai medir você pelo que você tem ou que pelo você teve. Amigo, ele é amigo. O amigo, ele demonstra o seu caráter em qualquer momento da vida. Peça ajuda. Ele pode estar com o raciocínio mais claro que o seu, né? A sua visão pode estar comprometida. Deixe um amigo te ajudar. Muitas vezes pode resolver muitas coisas que estão se acumulando sobre você. Confie, creia nas promessas de Deus. Repita os atributos de Deus. Lembre-se da profundidade do seu amor revelado em Cristo. O que, por amor, Deus amou o mundo de tal maneira. O que Ele fez? Que Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha a grandiosidade do amor de Deus. Não esqueça nunca disso. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cante um hino que testemunhe o poder, a misericórdia e a graça do nosso Deus. Espere também. Os adolescentes, os jovens são imediatistas. E quando eles não conseguem uma coisa, eles ficam ansiosos, desesperados. Esperem e hajam. Confiem em Deus. Eu conversava com uma amiga aqui da pós-graduação e os experimentos dela não estavam dando certo. Eu falei, continua fazendo. Confie em Deus que vai dar certo, mas continue fazendo. Uma hora vai dar certo. Tenha paciência, espere. Nós somos tomados por ansiedade. Os adolescentes passam por isso muito mais. Não sei, a cobrança talvez em cima deles seja muito maior. Confie que Deus estará com você. Ninguém gosta de crise, irmãos. Não podemos saber como vamos reagir diante de uma crise quando ela entrar na nossa vida. Mas não é porque nós não sabemos que nós não vamos nos prevenir, reagir. Nós devemos nos preparar para algumas crises. Se chegar uma crise financeira, se o emprego bater à minha porta, como é que eu estou? Eu tenho uma reserva para segurar até eu conseguir um novo emprego? Como que eu reajo? Então nós devemos nos preparar para algumas coisas que possam vir. Algumas coisas. Muitos fazem seguro do automóvel, muitos antes de viajar, nós enchemos o tanque, nós calibramos os pneus, nós fazemos alguns checklists para viajarmos. Por que nós não podemos fazer isso pensando em possibilidades de algumas coisas que possam surgir na nossa vida? Se prepare, previna-se da crise que possa acontecer, que se ela acontecer, talvez você passe por ela de uma maneira mais amena.
Nós precisamos então, meus irmãos, algumas coisas. Precisamos ter uma fé correta. Faça uma pergunta simples. Se eu morresse hoje, eu tenho certeza de que eu vou para o céu? Se nós morrêssemos hoje, você tem certeza que você vai para o céu? Se você não tem essa certeza, você precisa resolver algumas pendências espirituais na sua vida. Você precisa aprender sobre as promessas de Deus, sobre o que Deus falou sobre isso e confiar nas promessas dele. Nós estamos aqui para te ajudar. Procure o pastor, procure os pastores, né? O pastor Sebastião também, os presbíteros. Nós podemos te ajudar com a sua fé, com a certeza da salvação que nós temos através de Cristo Jesus, para que você tenha essa certeza do destino eterno. Prepare-se para enfrentar cada momento ansioso. Eu confio em Deus ou não? Familiarize-se com a palavra de Deus, memorize as promessas de Deus. Guarde a verdade dele no seu coração. A palavra de Deus vai apoiá-lo, vai te sustentar no momentos de crise. É ela que vai te trazer conforto, consolo e paz. É um recurso que nós muitas vezes negligenciamos. Terceiro, cultive uma rede de amigos cristãos atenciosos. Jovens, se vocês estão se sentindo sozinhos, se vocês não estão passando bem, e se isolar vai te fazer mais mal ainda. Venha para as reuniões de oração de sexta-feira, participe com os outros jovens, venha para a classe dos jovens, venha para a comunhão dos jovens, participe das programações da igreja, não se isole, isso aí vai piorar. Esteja com outros jovens, conheça outros jovens, procure uma rede de amigos para te apoiar, crie essa rede de amigos. O melhor lugar para fazer amigos é na igreja, meus irmãos. Muito melhor que o mundo. Devemos aceitar também o fato que em tempos de crise, e crise vai vir para todos nós, né? Elas vão entrar na vida de todos. E nós já sabemos que esses tempos chegarão. Eles chegarão. E a crise pode ser da mais simples a uma crise mais complicada. Como que nós vamos lidar com a crise? Estejamos preparados, meus irmãos. Estejamos preparados. Quando o barco, né, da vida se vira, não é a hora de você querer aprender a nadar. Que Deus nos ajude a enfrentar, meus irmãos. Que Deus nos ajude a enfrentar o que quer que venha no nosso caminho com a confiança que vem de sermos o quê? Filhos do Rei, do Senhor da história. Que Deus nos abençoe e que a glória seja dada somente a Deus.